Uma citação de Neil deGrasse: o universo não é apenas maior do que podemos imaginar. Na maioria das escalas, ele é maior do que podemos imaginar. O universo tem um fim e um começo, e o telescópio James Webb finalmente descobriu a borda do universo observável. Desde tempos imemoriais, queremos saber o quão grande é o mundo em que vivemos. Buscamos meticulosamente por limites e verdades, e ao fazer isso, nosso conhecimento continua a se expandir. No passado, a borda do mundo estava em algum lugar além do horizonte. Hoje, usamos telescópios para pesquisar o universo, em busca de pistas que nos mostrem se nosso universo é um espaço finito. Podemos agora ter alcançado um avanço decisivo nessa questão elementar: o telescópio espacial James Webb. Se e que o universo tem uma borda, não é uma questão. Ele certamente tem uma, mas não sabemos se essa borda é realmente o fim do universo ou da criação. Uma borda também pode ser como um limiar que leva a outro universo ou a dimensões previamente desconhecidas. Nossa Terra também tem uma borda, assim como o Sistema Solar e a galáxia. No entanto, o cosmos não termina aí. Neil deGrasse Tyson está absolutamente certo de que o problema com o tamanho do universo está em nossas cabeças e não no universo em si. O universo é maior do que podemos imaginar. Só podemos procurar o começo e o fim na distância ou no tempo, e ainda usamos ferramentas comparativamente modestas para fazer isso. Com nossos telescópios, estamos atualmente olhando cerca de 46,5 bilhões de anos-luz em todas as direções, o que significa que estamos olhando para um diâmetro total de cerca de 93 bilhões de anos-luz. Até agora, não houve fim à vista, e a massa de estrelas, galáxias e fenômenos que encontramos nesta área está além da imaginação. Levaríamos milhares de anos para explorar e investigar cada canto do universo que já conhecemos. No entanto, movidos por uma curiosidade insaciável, continuamos a olhar cada vez mais longe. Queremos saber se o universo tem uma borda e como ela se parece. E o JWST deve finalmente nos mostrar essa borda. O universo tem um começo? Uma citação de Neil deGrasse Tyson. O telescópio espacial James Webb identifica objetos na Idade das Trevas que, de acordo com as melhores medições que temos, são galáxias grandes e totalmente desenvolvidas. Nós, humanos, somos simples. Para nós, tudo tem um começo, um fim, e geralmente pensamos em termos de fatos e números, bem como estruturas espacialmente limitadas e confinadas. No entanto, qualquer um que lide com o universo logo se depara com os limites do pensamento e da percepção. Para entender as incríveis dimensões dentro do cosmos, a maioria de nós tem que esticar os limites da nossa percepção. O tamanho do que vemos até agora, o número de estrelas, os incontáveis planetas e os fenômenos cósmicos mais estranhos empurram uma mente estreita e limitada a se abrir. Em geral, astrônomos e cosmólogos deveriam, portanto, estar entre as pessoas mais abertas e de espírito livre, ou assim se poderia pensar. Mas nossos cientistas, hoje em dia, têm que perceber que eles também ainda são bastante limitados e que eles podem ter pensado dentro de limites que os impediram de reconhecer a verdade do universo. O JWST agora está levando nossos pesquisadores espaciais ao limite. Teorias e verdades estão oscilando, e é bem possível que nossa visão de mundo dê outro salto, como aconteceu centenas de anos atrás, quando as pessoas entenderam que a Terra é redonda e não um disco. James Webb nos mostra 6 galáxias que são tão antigas e tão perfeitamente desenvolvidas que não deveriam existir na época observada. O JWST foi projetado para olhar para a Idade das Trevas, onde as primeiras estrelas foram formadas. Mas em vez de nos mostrar as esperadas protoestrelas e galáxias bebês, o telescópio
nos serve fileiras e fileiras de galáxias perfeitamente formadas e de aparência muito antiga. Então, estamos realmente olhando para o começo e, portanto, para a borda temporal do universo? E, acima de tudo, a Idade das Trevas realmente existiu ou nós, humanos, apenas a inventamos porque não sabíamos a verdade? As 6 galáxias não são as únicas descobertas chocantes feitas por James Webb. O telescópio também encontrou um gigantesco aglomerado de galáxias que existiam cedo demais para existir em aglomerados de galáxias. Milhões de galáxias se juntam em grupos, e até agora pensávamos que estrelas individuais eram formadas primeiro, depois aglomerados de estrelas, depois galáxias e depois grupos de galáxias. O que um aglomerado de galáxias que existia em uma época em que o universo supostamente ainda era muito jovem quer nos dizer? Incontáveis galáxias com redshifts maiores que 10. Uma citação de Neil deGrasse. O problema não é o universo. O problema somos nós, porque achamos que sabemos mais do que realmente sabemos. Parece loucura, mas o JWST ainda está nos mostrando mais galáxias em um momento conhecido há muito tempo como a Era das Trevas do Universo. Quase todas as galáxias que o Webb encontrou no universo primitivo têm um desvio para o vermelho de mais de 10, o que significa que elas existiam quando o universo tinha 2% de sua idade anterior, ou seja, algumas centenas de milhares de anos após o Big Bang. Essas descobertas não nos mostram um mundo escuro, mas um universo que, na verdade, parecia muito com o que é hoje. Essas descobertas são tão incríveis que os cientistas inicialmente duvidaram das descobertas de Webb. Mas a espectroscopia do telescópio confirmou cada resultado várias vezes. A espectroscopia desempenhou um papel crucial na confirmação da distância e das propriedades das galáxias extremamente distantes. Os astrônomos usaram esse método para decompor a luz de um objeto astronômico em seus diferentes comprimentos de onda e, assim, determinar a idade da fonte de luz e propriedades físicas, como a composição química. Os resultados de Webb mostraram que essas galáxias não são apenas muito antigas, mas também continham elementos e várias estrelas que não se encaixam em um universo jovem. A borda temporal do universo está atualmente se afastando cada vez mais de nós. Mas e quanto à borda espacial? Já a encontramos ou podemos encontrar? Lá, aqui. Nós nos deparamos com um paradoxo, porque se estamos procurando por algo em um espaço que existe agora, teríamos que ver esse espaço em tempo real. Imagine que você está procurando pelas paredes de uma sala de concertos muito grande. Está escuro, exceto por algumas pequenas luzes de LED. A uma distância de 10 ou 20 metros, você não sabe exatamente o tamanho da sala, nem consegue ver as paredes. Você teria que procurar pessoalmente pelas bordas, sentindo o caminho ao redor. Essa opção não é possível para nós no cosmos, porque não podemos viajar por ele pessoalmente no momento. A outra opção é que você tenha um telescópio, com o qual você olha cada vez mais longe. Você foca nos lugares brilhantes, ou, em outras palavras, onde os LEDs estão, porque você consegue ver pelo menos um pouquinho ali. Se seu telescópio for bom o suficiente, você pode conseguir avistar as paredes da sala em algum ponto. Mas o complicado sobre o universo é que ele está se movendo no exato momento em que estamos olhando com o nosso novo supertelescópio, o JWST, como se as paredes do espaço estivessem se expandindo enquanto você está olhando. Então você tem que ter certeza de que acompanha o movimento das paredes. Conforme você desenvolve sua tecnologia de telescópio e alcance no espaço, encontramos outro fenômeno que torna a busca pelas paredes ou uma borda mais difícil. A luz leva tempo para viajar pelo espaço. Com o JWST, vemos luz que viajou 4 anos, luz
100, 1000 ou até 13 bilhões de anos-luz. Então, nós só vemos o passado. A rigor, você também vê o passado no seu quarto. Mas a luz dos LEDs a 60 ou 100 metros de distância precisa de apenas uma fração de segundo para chegar aos seus olhos. Então aqui podemos dizer que você experimenta o espaço em tempo real, mas no universo as dimensões temporais são diferentes. Já podemos ver a estrela mais próxima, Alpha Centauri, como era há 4 anos. Claro, podemos dizer que o universo deve ter sido ainda menor há 400 mil ou 5 milhões de anos, porque ele ainda não se expandiu tanto. No entanto, ainda não conseguimos encontrar nenhum sinal de um limite espacial. Em vez disso, encontramos evidências de que o universo não está se expandindo na mesma taxa em todos os lugares. Isso pode significar que nosso cosmos não tem uma forma homogênea uniforme, mas é estruturado de uma forma que ainda não reconhecemos. JWST. Partida para o infinito. Você já pensou que pode ser um erro procurar limites ou um começo? Talvez esta nova era de exploração espacial queira nos mostrar que temos que parar de pensar em termos de dimensões limitadas para ir além do que consideramos ser verdade até agora. À sua maneira, o JWST nos mostra repetidamente que parece não haver limites nem mesmo dentro do universo. Novamente, o telescópio encontrou estruturas que quebram fronteiras e nem se tratava de procurar uma borda. James Webb deu uma olhada em uma galáxia distante e encontrou um centro galáctico ativo tão grande que os cientistas ficaram sem palavras. No centro desta jovem galáxia, apenas cerca de 570 milhões de anos após o Big Bang, um quasar com um buraco negro 10 vezes a massa do nosso Sol já está em fúria. Buracos negros, que são parte de um núcleo galáctico ativo, emitem uma quantidade anormalmente grande de luz, que é produzida pelo atrito do material que flui para dentro do buraco negro. Em uma espiral, esses centros galácticos brilham trilhões de vezes mais do que as estrelas mais brilhantes. Mesmo em sua busca por exoplanetas, o JWST está constantemente nos mostrando que devemos parar de pensar em termos de limites. Devemos lutar pela diversidade e pela infinidade se realmente quisermos entender o universo. Quadril 6. 5. 426b já foi identificado pelo Hubble em 2017, mas agora, graças às novas capacidades únicas do Webb, e aos espectrômetros altamente sensíveis, temos dados ainda mais claros deste mundo distante. IP 6.5426b é um gigante gasoso enorme, cerca de 12 vezes maior que Júpiter. Ele está localizado a uma distância de sua estrela, que é 100 vezes maior que a distância da Terra ao Sol. Isso é mais que o dobro da distância que o planeta anão Plutão está do Sol. Usando as câmeras coronográficas de Webb e vários filtros, este planeta foi fotografado diretamente pela primeira vez, o que é uma exceção absoluta, já que a maioria dos exoplanetas são descobertos transitando na frente de sua estrela natal ou por métodos indiretos. Esses são apenas 2 extremos e mais 2 exemplos do fato de que temos que considerar o fato de que há tantos fenômenos, peculiaridades, exceções e dimensões sempre novas para descobrir no universo que seria completamente tolo procurar um fim. Bordas ou limites? Inscreva-se no canal agora mesmo e não perca nenhum dos nossos destaques.